Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. O pastor pediu para eu dar um título para essa mensagem. Eu não sou muito bom nesse negócio. Mas o título da mensagem é o jogo dos 7 erros. Que esse texto aqui, eu amo. Gente, Jesus é brincadeira de criança. Jesus é fantástico. Ele joga essa historinha aqui no final da maior pregação de todos os tempos. Que a gente passa batidaço. Nossa, a gente lê assim, ó, que negócio de leitura da Bíblia em 365 dias, sabe? E aí passa, meu amigo, passa voando por cima, nem vê o que está acontecendo. Mas esse texto aqui é fantástico, porque, meus amados, ele fecha a maior pregação de todos os tempos. Nunca houve, nunca haverá uma pregação de conteúdo tão profundo e definitivo sobre a nossa relação com Deus quanto essa pregação. Nessa mensagem, Jesus ensinou o povo como que eles deveriam orar. E nessa oração ele colocou um princípio fabuloso. Ele falou que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que Ele perdoa os nossos pecados, que o reino vem para nós, que nós perdoamos os nossos devedores. Ele ensinou para mim e para você que nós servimos a um Deus que é uma comunidade e que nós vivemos em uma comunidade com esse Deus. Aonde não faz sentido algum eu falar, olha para mim, porque eu preciso do seu, eu farei o que for preciso para te ter, porque eu sou a última bolacha do pacote de todo o universo. Se Deus te abençoa, é para que você abençoe quem está do seu lado, porque nós somos um corpo, nós somos uma unidade, o Pai é nosso, é nosso. Ele continua ensinando, aí ele vai falar sobre riqueza. Ele fala, olha, não ajunta riqueza, onde a traça come, onde a ferrugem destrói. Ajunta riqueza no reino dos céus. Eu imagino que o povo ficou com o coração assim, ó, todo mundo ficou preocupado, ansioso. Mas em minha economiazinha, Jesus, me ajuda. Aí Jesus vem arremetendo. Logo depois ele fala assim, olha, não fiqueis ansiosos. Pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, fica tranquilão, confia no Pai que o inimigo cai. Confia em mim, fica tranquilão, eu garanto o seu futuro. Você só precisa fazer uma coisa, busca o meu reino e essa justiça em primeiro lugar, que tudo aquilo que você precisa para a sua existência, para a sua subsistência nesse mundo, eu vou te dar. Eu tomo conta das leis da física. Eu tomo conta das leis da química do corpo humano. Eu não vou tomar conta de você, rapaz. Calma aí. Jesus ensinou, pregou a maior pregação de todos os tempos. E no final dessa pregação, ele vem com essa conversa aí. E eu gosto de dizer que essa historinha que Jesus conta aqui, você já conhece, já ouviu? Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Você já ouviu isso aqui 500 mil vezes, hein? Pelo amor de Deus, eu vou ler aqui só porque tem o pessoal na internet lá ouvindo. Mas você já conhece aqui de cabo a rabo. Vamos lá, diz assim. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí aconteceu o quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus está pintando para mim e para você, quem aí tem mais de 32 anos, vai lembrar dos almanaques da Turma da Mônica, né? O jogo dos 7 erros, tinha 2 imagens muito parecidas, que tinham algumas semelhanças e algumas diferenças, e a gente tinha que marcar nessas 2 imagens as semelhanças e as diferenças. Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está pintando a imagem de está pintando 2 imagens, que contêm semelhanças e também diferenças. E essas semelhanças e diferenças, elas são profundamente didáticas para amarrar, para encerrar, para ser a cereja do bolo, a conclusão da maior pregação de todos os tempos.
Ele começa dizendo, versículo 24, sobre o construtor sensato, sobre a casa forte. Todo aquele, pois, que ouve. Aí, quando vai lá no versículo 26, falando sobre o construtor insensato e a casa fraca, ele fala, mas, ou todo aquele que ouve. Uma semelhança. Tanto o construtor prudente, quanto o construtor insensato, tanto essa casa forte, quanto essa casa fraca, os dois ouvem. Os dois estavam na escola bíblica dominical. Os dois vêm no culto de domingo. Os dois vão até no evangelismo. Os dois ouvem. O que isso significa para mim e para você? Nessa série de mensagens do agora ou nunca, o dá ou desce, it's now or never. Significa para mim e para você, Artuzão, não dorme não, pelo amor de Deus, me ajuda, hein? Vou te jogar um copo d'água, você dormir, hein? Brincadeira. Só deu uma piscada mais, sabe, aquela piscada longa. O que isso diz para mim e para você? Ele diz o seguinte, ouvir por si só não é o suficiente. Você pode estar aqui todo domingo. Você pode estar exposto, não à minha pregação, não à pregação do pastor Davi. São pregações 50%. Você pode estar exposto à maior pregação de todos os tempos. Você pode estar ouvindo as palavras saindo da boca do Deus encarnado. E mesmo assim, isso não te garante por si só absolutamente nada. A igreja brasileira, ela é especialista em ouvir. Ela é especialista em ouvir, processar e reproduzir aquilo que ela ouviu. A igreja brasileira, ela é especialista nesse ato presencial, repetitivo de ouvir. Mas eu e você sabemos que nós vivemos em um país que é o país dos desviados. É o país onde a distância das pessoas que não acreditam em Jesus, para nós, ela tem sido esgarçada. Você vai conversar com uma pessoa que não é crente no seu trabalho, ele olha para você e acha que você é maluco. Ele acha que você está sob uma influência de uma lavagem cerebral. Porque de alguma forma, de algum jeito, parece que a igreja está mais preocupada se ela gosta do número 13, ou se ela gosta do número 22, se ela gosta de vermelho, ou se ela gosta de azul. De alguma maneira, parece que a igreja está mais preocupada com essas coisas. Preocupada com artigo definido. Ou o artigo que vai usar, oh meu Deus do céu, eu estou lá querendo saber de negócio de artigo, gente. Se você quiser que eu te chame de caixa de sabão em pó, eu te chamo de caixa de sabão em pó, meu Deus. Não tem problema não? Se eu te chamar de caixa de sabão em pó, você deixa eu falar de Jesus para você? Então está tudo certo. Não tem problema. Depois a gente resolve esse negócio de sabão em pó aí. Ouvir por si só não nos garante absolutamente nada. Absolutamente nada. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Versículo 26. Mas, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Aí começou a primeira diferença. Primeira diferença. E essa diferença ela é impressionante, ela é brutal. Sabe como funciona? Funciona assim. Você lá na sua casa, você tem seu vizinho. Aquele vizinho que gosta de ouvir um pagode proibidão, no volume mais alto, uma perturbação que azucrina o seu juízo, estaciona o carro na porta da sua garagem. Aquele vizinho, tu conhece ele. Aí você, um docinho de coco, oh meu Deus, um ursinho carinhoso, uma almofadinha de Jesus, uma coisa maravilhosa, um algodão doce de Jeová. Aí você vai, ô fulano, vamos na igreja, é tão bom lá na igreja, vamos lá, o pessoal, ele vai te receber, todo mundo vai te abraçar, todo mundo vai te dar tem álcool em gel lá e tudo, olha, vamos lá, é uma maravilha, vamos lá na igreja, oh meu Deus, a igreja é tão legal, vamos lá, vai ter um festival de pastel, uma noite do sorvete, meu amigo, vai ter uma coisa lá, vamos lá, por favor, vamos na igreja. E você é um docinho de coco com esse vizinho.
Até que chega aquele sabadão em São Gonçalo. Aquele sábado, 40 graus. Hoje acordou, gente, eu fui pregar lá em Itaboraí. De manhã já estava 32 graus, meu Deus. 7h30 da manhã, 32 graus. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí você acordou sábado com aquela disposição, sabe? Aí você pensou, sabe o que eu vou fazer hoje? Vou lavar minha roupa branca. Aí você foi lá, separou a roupa branca, fez aquela poção mágica, botou Vênus, botou água sanitária, deu paulada na roupa, meu amigo. Aí pendurou em cima das plantas, depois pendurou no varal e foi com aquela coisa limpa, assim, linda. Olhava, tinha que até botar óculos de sol. Aí você falou, bom, agora que eu já lavei minha roupa, eu vou para o mercado. Eu vou para o mercado. Aí esse seu vizinho, ele também acordou com essa disposição. Mas só que ele teve uma ideia diferente. Ele falou assim, vou varrer o quintal. Ah, meu Deus. Ele juntou folha, daquela pilha de folha. Mas só que ele, sabe como é que é? Não é crente, é um preguiçoso. Não resolveu catar as folhas, ele resolveu fazer o quê? Tacar? Ah, incircuncisa malequita. Desgraça, por que eu moro nesse bairro amaldiçoado, meu Deus? Quando que Jesus vai me abençoar para eu sair dessa carniça? Aí você vai lá, bate no portão, você está achando que eu sou crente? Eu sou crente, eu não sou bobo, não. Oh, meu Deus. Aí o pessoal, gente, esse homem estava vendo, ele mora perto da minha casa, gente, o que está acontecendo? Ouve! Mas na hora de colocar em prática é difícil. Sai de casa louvando ao Senhor, tomou uma fechada daquele entregador de iFood, possuído pelo espírito do motociclista brasileiro, meu amigo. Aí ele já amaldiçoou até a 30ª geração do menino. Ficou nervoso, abaixou o vidro e botou a mão para fora, gente. A igreja brasileira, ela se tornou especialista em ouvir e não colocar em prática. O apóstolo Paulo, ensinando ao seu discípulo amado Timóteo, ele fala que a raiz da apostasia é a hipocrisia. Pega o desviado que você conhece na tua família, no teu trabalho, num lugar qualquer, pergunta para ele por que ele saiu da igreja. Ele vai dizer que a hipocrisia chutou ele para fora da igreja. Porque o povo fala uma coisa, mas faz totalmente diferente. O Pai é nosso, o reino é nosso, o pão é nosso, mas farinha é pouca, meu pirão primeiro. 2 Coríntios, capítulo 9. Jesus está mostrando aqui para mim e para você, ouvir por si só não é o suficiente. A gente precisa colocar em prática. A gente precisa aprender a botar o interesse do outro à frente do nosso. A gente precisa aprender a dar outra face. Porque, meu irmão, quando você fizer isso, vai doer no seu coração, mas você vai amontoar brasas vivas na mente dessa pessoa. E esse vizinho que olhava para você e falava, vai lá ele, é bobo ele, né? A gente faz ele de gato e sapato. Aí lá pelas tantas, ele vai passar por uma intempérie da vida, por uma dificuldade. Quem vai estar lá para atender ele, para acolher ele, para abraçar ele, vai ser você. Quando ele tiver uma dificuldade, quando ele tiver um problema, ele vai lembrar, poxa, o meu vizinho, ele não olha para mim com segundas intenções. Ele não olha para mim pensando o que ele pode tirar de mim. Olha, eu vou te dizer que eu acho que esse meu vizinho, ele me ama. Sem segundas intenções. Um amor genuíno, um amor que dá. Assim como o amor do nosso Deus que deu o seu Filho unigênito por mim e por você. Ouvir, colocar em prática. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado. Versículo 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele também será comparado. Uma semelhança. Meu irmão e minha irmã, queira você ou não, o mundo à sua volta está olhando para você. Está te observando. E ao te observar, o mundo realiza comparações para dizer quem você é. Como é que funciona isso?
Você está sentado no ponto de ônibus, aí passa aquele irmão da igreja, você fala, o quê? Aquele ali? Homem de Deus, profeta do Senhor. Aquilo ali você pode contar, rapaz. Aquilo ali, o que ele falar, é como se tivesse escrito no papel. Aquilo ali é pedra 90. Está te comparando com o quê? Com uma pedra? Não, está te dando uma característica, um atributo que reflete as suas qualidades, quem você é. Mas pode ser que está no ponto de ônibus, aí passou aquele irmãozinho e falou aqui, aquilo ali, isso aqui ali é crente, mas não vale nada, rapaz. Isso aqui já deu volta na metade do bairro. E não entra num problema com ele, não, que isso aí, rapaz, isso aí até bate nos outros, se der mole. Chuta cachorro na rua, olha, é um desespero danado. O mundo está olhando para mim e para você, está observando a mim e a você. E qual o ponto central dessa observação? É que eu e você precisamos ser humildes o suficiente para olhar à nossa volta e perceber com o que as pessoas têm nos comparado. Meu irmão e minha irmã, não é que eu quero que você fique buscando por aprovação. Não é que você fique mendigando elogio, não é isso. É você chegar, eu faço isso com alguma frequência, chegar, Paola, você olha para mim hoje, você vê mais frutos do Espírito Santo hoje do que semana passada, do que ano passado. Você olha para mim hoje, você vê que eu estou mais próximo de Cristo do que eu estava há 10 anos atrás. Paola, pelo amor de Deus, porque isso é uma questão de vida ou morte. Porque pode ser que naquele dia eu chegue diante do meu Criador, olhe nos olhos dele, e ele olhe para mim, coce a cabeça e fala assim, ih, rapaz, quem é esse aí? Ô, vê a lista aí, qual é o teu nome? Não conheço não. Ih, rapaz, pega o elevador aqui e vai-se embora. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, essa repetição, ela significa intensidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Jesus, eu estava na igreja. Oh, meu Deus, eu até mexia no som, tocava um baixo lá na igreja. Que isso, Jesus? Calma, me ajuda. E esses ensaios do louvor aí, todo dia vinha de tarde para a igreja, uma agonia danada, um calor desgramado. Isso não conta. Eu até preguei o evangelho uma vez lá, expulsei meia dúzia de demônio aí, durante 40 anos de convertido. Com o que as pessoas à sua volta, as pessoas que você mais ama, têm te comparado. Seus colegas de trabalho, o pessoal na faculdade, na tua escola, no seu círculo, aonde você anda, com o que o mundo tem te comparado. Eles olham para você e falam assim, não, pode confiar nele, pode confiar nela. É como se fosse um construtor prudente, é como se fosse um construtor sensato, que está edificando uma casa, sob todos os parâmetros, as regras de uma boa edificação. Pode falar com ele, pode confiar nele, pode confidenciar os seus segredos. Olha, nesses últimos 2 anos, nós da Etna, a gente visitou 350 igrejas, pastor. Eu, Paola e os nossos mobilizadores. 350 igrejas. Teve uma igreja que era a nossa parceira, que aí a gente fica amigo do povo, né? O povo vai ganhando confiança. Aí um irmão estava compartilhando uma dificuldade. Eu falei, é mesmo, irmão? Poxa, mas que dureza, né? Por que você não marca um gabinete com o pastor? Ele falou, Deus me livre, não quero que minha coisa fique espalhada no meio da igreja toda. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Mas não me fala essas coisas não, gente. Não, vai virar tema de pregação. Com o que as pessoas têm nos comparado? A gente tem que ter essa humildade de olhar para nós mesmos e perceber quem que o mundo nos percebe, como o mundo nos percebe. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aconteceu o quê, pelo amor de Deus? Caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento, bateu uma agonia danada, teve enchente em São Gonçalo, as águas de março, aconteceu todo o problema que você conhece, mas aquela casa não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele também vai ser comparado, mas a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí aconteceu o quê? Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou vento, bateu com força contra aquela casa e aquela casa desabou.
é um drama. É uma questão de vida ou morte. Não é um detalhe perdido na maior pregação de todos os tempos. Porque, meu irmão e minha irmã, a última semelhança, vai chover. As intempéries da vida vão se achegar até você. Vão ter momentos de escassez, vão ter momentos de enfermidade, vão ter dias ruins, noites escuras da alma. Elas vão chegar. E o resultado ele pode ser completamente desastroso. Essa edificação espiritual que você tem investido os melhores anos da sua vida pode ruir e derreter diante dos seus olhos. Tem uma amiga missionária, amiga nossa, Fran. Ela da Mais, a organização missionária que a gente fazia parte, e assim que a gente chegou na Mais, a Fran, sabe, ela é nutricionista. E ela tomava conta da comida, da base, sabe, escolhia lá os alimentos, fazia as compras, coordenava essa parte lá de alimentação para os obreiros que viviam lá. Um belo dia, a Fran descobriu que estava com câncer de mama. E aí é uma notícia devastadora para qualquer um. A Fran, na época, a Maia, né? Maia, devia ter uns 6 aninhos de idade, 4 aninhos talvez, por aí. E o Felipe, que é o filho mais velho deles, devia ter uns 8 anos, mais ou menos nessa ordem aí. E aí uma mãe que descobre um diagnóstico dele, a sensação dela é, meu Deus, e se eu morrer? Como é que vai ficar minha filha, meu filho, meu marido, minha família? Como que vai ser isso? E a tristeza, ela chega ao coração. Vai chover. E aí essa mulher, ela começou a fazer lá o processo de quimioterapia, de tratamento. Aí, meu amigo, começou a cair o cabelo, ficou carequinha, meu amigo. Aí até a sobrancelha, a bichinha ficou carequinha. E aí um belo dia, ela estava indo lá para a sessão de quimioterapia. E aí tinha uma menina que estava fazendo, uma criança, devia ter uns, eu não me lembro exatamente a idade dela, mas era uma criança. E aí ela também estava fazendo tratamento de câncer, e estava caindo o cabelo dela, e ela muito triste, muito preocupada, porque o cabelo estava caindo, e ela não ia ficar mais bonita. E aí a Fran começou a falar para ela, não, mas a sua beleza não está no seu cabelo, não. Você é muito mais linda do que qualquer cabelo que possa ter na sua cabeça, não. Você é maravilhosa. E aí, a partir dessa experiência, ela começou a pensar, meu Deus, mas que situação difícil, imagina, para mim já é um desafio, imagina para uma criança. E aí ela começou uma campanha para que as mulheres não utilizassem véu ou qualquer peruca, sabe, qualquer coisa para esconder a carequice. Falou, não, gente, vamos ter orgulho da nossa carequice, da batalha que a gente está brigando, para a gente andar por essas ruas aí e mostrar para as pessoas que a gente está brigando uma batalha e que a gente está ganhando, que a gente está vencendo. E aí ela começou a trabalhar com essas crianças, falando assim, olha, você gosta de qual princesa que você gosta? Aí uma dessas meninas, eu gosto da Frozen, eu gosto da... Na época a Frozen estava bombando, era let it go, um desespero. E aí, meu amigo, na próxima sessão de quimioterapia, ela viu essa menininha, toda de Frozen, de cima até embaixo, carequinha, olho pálido, olho fundo, cansada. Mas ela não era uma menina que estava indo para uma sessão de fisioterapia. Ela estava andando, congelando as coisas, meu Deus do céu. Uma coisa de fazer cubo de gelo, fantástico. Ela entendeu ali na dor dela, como que ela poderia servir as pessoas que estavam ao redor dela. Porque quando a tempestade se achegou à vida dela, ela não foi capaz de destruir a edificação espiritual que ela estava construindo, porque ela tinha construído essa edificação espiritual sobre a rocha. Que rocha é essa, meu Deus? Que rocha é essa? Essa é a rocha que Nabucodonosor teve um sonho. Ele foi para a feijoada, certamente, foi para o pagode. Foi para o pagode, com certeza. Tomou umas e outras. Comeu feijão até umas horas, meu amigo. Chegou, dormiu de barriga para cima e teve um sonho que era uma loucura. Ele viu que tinha um boneco, a cabeça era de um jeito, o ombro era de outro jeito, as pernas eram de outro jeito. E o boneco era uma coisa colossal, um boneco assim, muito impiedoso. E aí, de repente, do nada, o que aconteceu? Uma pedra!
uma pedra de esquina, uma pedra angular, uma pedra que não tinha sido arrancada por mão humana. Uma pedra apareceu no sonho. E esse boneco que representava o domínio desse mundo, os reinos desse mundo, essa pedra, ela se arremessou contra esse boneco e destruiu esse transformer da cabeça até a planta do seu pé. E aí veio o quê? Veio aquele mesmo vento, aquele sopro que parava sobre a face do abismo. O vento, o ruach. O ruach veio e pegou o pó desse boneco, levou para o fundo do mar, que ninguém mais podia encontrar. E o que a pedra fez? A pedra se colocou no alto dessa montanha. E ela cresceu, cresceu, cresceu e tomou toda a terra. É sobre essa pedra que nós estamos firmados. É sobre essa pedra que nós estamos construindo a nossa edificação espiritual. É essa pedra que nos dará a capacidade de resistir ao dia mau, porque o dia mau vai chegar. Talvez já chegou. Meu irmão e minha irmã, não é uma piadinha no final do Sermão do Monte, uma historinha para entreter o povo. É uma questão de vida ou morte. Tem um drama nessa história. Que pode ser que você esteja na situação desse construtor insensato. Você tem ouvido, você está presente na igreja, mas talvez de alguma forma, de alguma maneira, você não tenha conseguido colocar isso em prática. Ou talvez, de alguma forma, de alguma maneira, no círculo da igreja, você é uma pessoa querida, respeitada, benquista, mas lá dentro da sua casa, a tua esposa, o teu marido sabe quem você é. Pode ser que você não está construindo a sua casa sobre a solidez dessa rocha. Talvez você esteja construindo essa casa sobre essa areia desestruturada, essa areia que não te dá base, alicerce para nada, porque o mundo está olhando para você todo dia, no Netflix, na TV, na internet, no Facebook, no Instagram, dizendo para você exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz, dizendo para você, você merece, você não é cauda, você é cabeça. Você foi criado para comer do melhor dessa terra. Defende o seu. Nós vivemos na era da individualidade, do individualismo. Esse negócio de coletividade, isso é coisa de comunista, meu Deus do céu. É você. Olha para você. Cuida do que é seu. Mas a palavra de Deus, ela choca a mim e a você. Jesus choca, é a nossa realidade, como chocou a realidade daquele povo, subvertendo os seus conceitos e dizendo, meus filhinhos queridos, vocês podem estar aqui na maior pregação de todos os tempos, mas isso não garante nada para vocês. Muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua trajetória. 2 Coríntios 5,15 é um texto que eu amo, diz assim, ele diz o seguinte, hoje eu estou terrível para citar texto, meu Deus, eu estou cansado. Diz assim, e ele, 2 Coríntios 5, e ele morreu por todos. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por quem? Morreu por todos. E ele morreu por todos para quê? Aí é coisa linda, maravilhosa, língua portuguesa. Eu vou escrever um livro só dos paraquês da Bíblia. Para quê? Com o propósito de quê? Com a finalidade de quê? A fim de quê? Para que Jesus Cristo de Nazaré morreu por todos? Ele morreu por todos, para que os que vivem. Quem são os que vivem? É quem está andando por aí com o coração batendo, com pulsação, respirando? Não. Os que vivem são todos aqueles que foram vivificados pelo seu Santo Espírito, que nasceram de novo. Somos eu e você, a igreja do Senhor. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja,
Jesus Cristo de Nazaré. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário para salvar você de você mesmo. Para salvar você de viver uma vida sem sentido, sem cor, sem sabor, sem direção. Uma vida sem propósito. Ele morreu para salvar você dessa vida que não tem rumo, não tem direção. De uma vida voltada para você mesmo. Você pode ter o dinheiro que você quiser. O poder e a influência que você puder. Você pode ter mestrado, doutorado, PhD, o conhecimento que você quiser. Nada disso vai ser capaz de preencher o buraco no teu coração. A única coisa que é capaz de dar sentido à sua vida é viver uma vida orientada pelos propósitos dele, pelos motivos dele, pelo reino dele. Que essa palavra possa encontrar o teu coração. Eu sou o primeiro da fila. Diante de você tem um espelho. E esse espelho te convida a você a analisar você mesmo. Para pensar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pensa na tua vida. Pensa aí quando foi a última vez que você chamou uma pessoa para vir aqui nessa igreja. Pensa aí quando foi a última vez que você teve a ousadia de apresentar o evangelho para alguém. Pensa naquele seu vizinho que você sabe, talvez uma senhora, um senhor aposentado, que o filho é um meio ingrato, que não vem visitar. Está lá sozinho na casa dela, da casa dele, doidinho para receber uma visita, com um café quentinho, um bolo de fubá, meu Deus. Você podia ir lá ouvir o choro e as lamúrias desse senhor, dessa senhora, e apresentar para ele um consolo eterno em Jesus Cristo. Pensa quando foi a última vez que você teve essa sensação de apresentar a boa nova do reino de Deus para uma pessoa que estava precisando, e o mundo todo precisa. Quanto tempo tem? Cada cadeira que está aqui nessa igreja, que está vazia, tem um nome escrito nela. Tem uma história impressa nela. Essa cadeira tinha que ter uma pessoa sentada aqui. Mas pasmem, não vai vir um ET de outro planeta. A transformação e o avivamento vai começar através de você. Esse avivamento não é avivamento de salto de alegria, de grito de júbilo, porque esse avivamento a igreja brasileira está craque em fazer. De euforia, gravação de DVD. Esse avivamento aí a igreja brasileira já está craque nele, e ele não produz nada de bom. O avivamento que o Senhor quer plantar no nosso meio é o avivamento que aconteceu com aquele povo lá na porta de entrada no deserto, quando Moisés tardava de descer do monte, e eles ficaram inseguros e resolveram construir um bezerro de ouro para apaziguar as suas ansiedades. E aí, quando eles foram confrontados pelo Senhor, quando eles foram confrontados diante do seu pecado, eles choraram profundamente. Eles rasgaram as suas vestes, colocaram vestes de pano de saco, jogaram cinza sobre a sua cabeça e pediram uma única e exclusiva coisa: Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós, muda a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Isso é avivamento. Avivamento não é discurso, não é retórica, não é filosofia. Avivamento é mudança de atitude. É transformação prática, é praxis do dia a dia. Avivamento é o poder do evangelho que faz com que aquele que roubava que não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era irado, que se irava à toa, não se ira à toa mais. É o poder de Deus que transforma homens e mulheres pecadores, carentes da glória de Deus, em homens e mulheres santos, filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu não quero fazer um apelo nessa noite, porque essa palavra ela é para todos nós, todos nós. E eu quero orar com você, porque eu sou o primeiro da fila. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, me desperte, me aproxime mais dele a cada dia. E eu quero te convidar a gente orar junto. Jesus, obrigado porque você está aqui com a gente.
Obrigado porque você ouve a nossa voz. E, sobretudo, Jesus, é brincadeira. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque é muito claro, está na nossa cara. Obrigado porque você não manteve isso escondido, você não jogou isso só nos altos círculos da sociedade, mas você deu acesso a todos os seus filhos e filhas, aos seus pequeninos. E a gente te agradece muito, Jesus, meu Deus, sem palavras para te agradecer, muito obrigado. Jesus, diante dessa palavra, a gente tem duas coisas para te pedir. Coisa número 1, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Jesus, nada do que eu falei aqui, através do seu Espírito, é novidade para mim, nem para nenhum dos meus amigos aqui. Não tem nenhuma novidade. Todo mundo já ouviu essa palavra 500 mil vezes. Todo mundo já conhecia esse texto de capa a capa. Mas Jesus, de algum jeito, de alguma forma, de alguma maneira, a gente não é capaz de colocar essas coisas em prática. A gente quer, a gente até às vezes tenta, mas a gente não consegue ser consistente. A gente está no nosso trabalho, vem uma pessoa, um colega de trabalho, começa a falar que está com um problema em casa, com uma dificuldade, e a gente se esconde, a gente fica calado, a gente não dá para essa pessoa a única alternativa, a única água que é capaz de matar a sede dela por toda a eternidade. A gente se esconde, a gente se acovarda. Tem misericórdia de nós, Jesus, nos perdoa. Jesus, nós te pedimos, suplicamos o seu perdão, porque Jesus, se a gente continuar nessa mesma toada, pode ser que uma tribulação, uma tempestade, uma intempérie da vida se acometa contra a nossa vida e a gente perca essa edificação espiritual que nós estamos construindo. Jesus, a gente quer te pedir perdão, tem misericórdia de nós, por favor. E juntamente com esse pedido, a gente só quer te pedir mais uma coisa, só mais uma coisa, por favor. Jesus, pelo amor do seu santo nome, faz um milagre em nós. Jesus, a gente conhece essas coisas na cabeça, mas é duro de colocar em prática. Faz um milagre em nós. Sozinhos a gente não consegue, faz um milagre em nós. Jesus, nos enche com o seu Santo Espírito e nos capacita a colocar essas coisas em prática. Não importa se a gente só sabe um pouquinho ou se a gente sabe um montão. Jesus, com a proporção, com a medida que cada um de nós já recebeu de você, nos ajuda a colocar em prática, Jesus. Porque, Jesus, a gente não quer filosofia. A gente não quer teoria. Jesus, de verdade, a gente não quer nem teologia. A única coisa que a gente quer, Jesus, é conseguir colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado. É conseguir colocar em prática aquilo que você tem nos ensinado dia após dia, ano após ano, palavra após palavra. Jesus, a gente está cansado. A gente está cansado de viver essa vida, de altos e baixos, de momentos de fervor e de momentos de esfriamento. Jesus, a gente quer ter uma vida constante. A gente quer viver em chamas, Senhor. A gente quer viver como brasas vivas andando por esse mundo. A gente quer viver, Senhor, como verdadeiros embaixadores e embaixatrizes do Teu reino. Jesus, a gente chega diante de você, confiando que você ouve a nossa voz, confiando que você ouve a nossa oração, confiando que você continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que olhou para Caim e disse para Caim: Caim, por que você está tão irritado? Caim, por que caiu o teu semblante, Caim? Caim, se você fizer o que é certo, não é fato que você vai ser aceito, Caim. Caim, volta amanhã, Caim. Traz outra oferta amanhã, cara. Caim, você não precisa deixar a morte vencer, Caim. Volta daqui a meia hora, Caim. Você ainda pode ser tudo aquilo que eu sonhei você para ser. Você ainda pode ser esse meu parceiro para redimir a criação. Caim, não importa o que o teu pai fez, o que a tua mãe fez. Não importa que eles deram ouvidos às vozes lá no jardim, às vozes da serpente. Caim, você ainda pode ser quem eu criei você para ser. Volta amanhã, Caim. Se você não fizer o que é certo, tem uma besta fera rastejando na porta do teu coração. Caim, faz aquilo que é certo. Você continua sendo esse Deus das segundas chances.
Você ainda continua sendo esse Deus que olha para o nosso coração cheio de ira, cheio de justiça própria e olha para nós: Rafael, se você fizer o que é certo, você será aceito, a sua oferta será aceita. Se a sua oferta não tem sido aceita hoje, volta amanhã, se conserta. Você ainda pode ser tudo aquilo que eu criei você para ser. Você tem dentro de você o potencial divino que eu plantei dentro de você. Volta amanhã. Jesus, confiantes que você olha para a gente do mesmo jeito que você olhou para Caim, a gente te pede, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Faz um milagre em nós. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus é bom. Dá uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.